Bom, o Tripa Seca surgiu de um encontro entre amigos que se conhecem há muito tempo, aquela velha história. Só que o detalhe é que a gente estava ensaiando com outro projeto que a gente tem chamado Lafayette e os Tremendões, em Botafogo. Eu, Renato, Marcelo, os dois da ponta. A gente sentou para tomar uma cerveja e falou, cara, pô, bicho, eu tô com um estúdio aqui no Tangá, o Super Estúdio, a gente poderia se encontrar para botar para fora as músicas que a gente nunca, né, botou para fora. Então, o encontro se deu a partir desse dia. E interessante que a gente queria prestar o tributo a um amigo nosso também, do Lafayette Tremendões, chamado Gabriel Tomás, que toca na banda Autoramas. E a gente queria dar o nome da banda de Gabriel Tomás Trio, sem ele participar da banda. E ele ficou sabendo e montou a banda, Gabriel Tomás Trio, antes da gente consolidar. E acabou ficando Tripa Seca. Não tem nenhuma referência explícita. Depois que eu descobri que ela é associada a um personagem, do qual o Renato é fã, ele pode ficar um personagem do... Eu também. Do Chapolin. Mas na verdade não é nenhuma homenagem, né? Não. É só porque o nome... Enfim, tem que escolher um nome e é um nome que a gente achou, sei lá, divertido. Nos primeiros encontros a gente fez só nós três. Mas logo viu-se a necessidade de ter mais gente na banda para poder tocar, né? Fazer show, poder tocar ao vivo. O Melvin também faz parte do Lafayette e os Tremendões, também fez parte da última formação do Acabola Tequila, que é a banda que o Renato e o Nervoso já faziam parte antes. Foi natural a gente chamar ele, e o Alê foi o último a se juntar. Na verdade, antes a gente tocava com o Leonardo, mas ele teve que sair e tal, e aí a gente chamou o Alê, que agora se juntou a nós. A história do Gabriel Tomás Trio é porque metade do Tremendões tinha virado Autoramas, né? E a outra metade, eu de início não fui convidado para a banda porque não deixaram. Como eu estava no Autoramas, eu não podia tocar no Gabriel Tomás Trio. E aí depois, quando eles começaram a gravar, eles me chamaram para gravar o baixo. E aí quando teve o primeiro show, me chamaram para fazer o primeiro show. Sentimento profundo da fortuna pobreza. Desde esses primeiros encontros a gente foi um perguntando pro outro, bom, o que você acha que tem a ver tocar? Tem alguma música engavetada? Como é que é e tal? Um mostrava pro outro. A gente também foi muito por músicas que ainda não estavam acabadas, sabe? De cada um também. Que um poderia contribuir, ou com letra, ou com ideia de melodia, ou com ideia de arranjo, ou de harmonia. Então foi se dando algumas parcerias novas também, algumas criações conjuntas de nós três, principalmente, eu, Renato e Nervoso. E aí sim cai nesse lance do Nervoso ter essa facilidade grande de ter esse estúdio aqui, já todo equipado, já todo preparado. Então a gente no primeiro momento tinha, acho que 4 músicas, foi isso? Bipolar, Universo Paralelo, o que mais? Paisagem? O pai. Ainda tinha o pai, que é tinha uma meia dúzia. Tinha uma meia dúzia de músicas. E a gente concordou que antes de qualquer show, antes de... Tem isso um pouco também, a gente resolveu lidar com a banda de uma forma não muito... Não muito banda, né? Muito banda, exatamente. Foi como se fosse um projeto que a gente se encontrasse para ir fazendo música e criando dentro do estúdio, e gravando e soltando nas redes. E só que como a parada vai crescendo, né? A gente vai gostando, vai se apegando, não sei o quê. Pô, a gente gosta de tocar com o outro, gosta de trocar ideias sobre tudo, não só sobre música, gosta de se encontrar, é uma bela oportunidade de se encontrar. A gente, além de gravar, foi começando a criar mais coisas em conjunto e a querer fazer show, né? Que é onde a gente se diverte mais, eu acho. E assim foi se dando. E tem um negócio, né, que vocês, quando faziam, essas sessões de gravação eram sempre mais de um dia, né? A galera dormia aqui, aproveitava mais, ficava... Eu acho que todas as sessões foram sessões maiores, não foi um lance muito de passar uma tarde aqui. Tinha um lance de convívio maior. Tem uma coisa que é bacana nesse projeto, que como a gente tem uma amizade que vem de longa data,
e a gente já não tem mais 20 anos de idade, há muito tempo, acaba sendo um pretexto pra gente se encontrar também, né? Trocar ideia, saber como é que tá a vida, enfim, dar uma rejuvenescida, né, nessa dinâmica de os caras dormem aqui, aí, pô, tem o nosso momento de descontração, enfim, tudo acaba sendo descontraído também, enfim, dentro do estúdio, no processo de criação, teve músicas que a gente foi pra casa do Renato, que a gente chega lá, tipo, cria, viaja, depois traz pra cá, coloca em prática, sequencia, arranja, né? E aí vê a coisa tomando forma, que dá uma satisfação maior, né? Aí faz um churrasquinho, depois volta de novo, leva um sonzinho. E a vida acaba ficando mais bonita dessa forma. Da ironia, certeza, coração vagabundo. O projeto como um todo, ele não tem uma única referência. Meio nisso que eles estavam contando de como que a gente foi se juntando para fazer música. Cada música era uma história diferente, assim, uma referência diferente, alguma coisa que a gente tinha visto, algum filme, música, uma ideia. Então, assim, a ideia é não ter, ter muitas referências ou não ter nenhuma, assim, transitar por várias influências. Então, tipo, tem Vai Que Eu Vou, por exemplo, que tem uma pegada lá do Pará, que a gente gosta e tal, de carimbó, Paranã. Mas aí já tem o Universo Paralelo, que é uma pegada eletrônica, assim, de música mais experimental. Então, assim, a gente se permitiu, não, até porque a gente, como começou nessa onda que o Marcelo falou de projeto, assim, a gente nunca ficou muito preocupado em caber dentro de uma caixinha de um rótulo, assim. A gente debate entre a gente coisas que a gente está curtindo e encara cada música como um projeto diferente, assim. E não tem esse pensamento, vamos fazer uma música tipo isso, vamos fazer uma música pensando... É uma coisa natural, sai e a arte é parida e aí as referências acabam sendo a ausência de referência. A identidade acaba sendo a ausência de identidade. Que é uma coisa que a gente já traz desde a época do Cabola Tequila, né? Uhum, essa dinâmica sim. de não se preocupar com isso. Mas qual é a prateleira que a gente vai encontrar no nosso disco, né? Cara, sei lá, pode ser de rock latino, pode ser de música independente, pode ser de rock, pode ser de, sei lá, música regional, enfim. A gente tem várias referências que a gente curte, né? Artistas que a gente escuta regularmente, e aí isso acaba sendo fonte de inspiração pra gente compor, criar coisa nova em cima disso, né? E é o que torna, pra mim, a coisa mais divertida, né? Você ficar preso num lugar, eu acho que fica uma arte meio vigiada, né? Uma coisa meio... Pra mim não faz muito sentido. E eu, como alguém que entrou por último, vendo de fora, tem uma coisa que eu vejo muito no trabalho deles juntos sempre, é que apesar de ter essas influências diversas, eles não pensam, quando eles estão fazendo a música, eles não pensam naquela influência em si, mas vira tipo eles são um canalizador daquela influência, então sempre sai com a cara deles. Então acho que tem uma unidade, mesmo com diferentes influências, em cada música tem uma diferença, uma fonte diferente que inspirou. No fim sai com a linguagem dele, sai com a voz dele, sai com um timbre, tibragem, o modo do Marcelinho tocar bateria, o modo de cantar do Renato. Acho que tem um pouco disso, assim, né? Isso tem a ver também com as nossas limitações, né? Também. Todos nós temos as nossas. Eu tenho limitações como baterista, como guitarrista, enfim. E eu acho que de certa forma isso colabora para a nossa identidade, sabe? Eu não sou músico profissional, nunca estudei música em universidade, né? Sempre fiz cursos fora desse ambiente. E aí existe essa limitação, mas que na verdade colabora para mim, na verdade, ter essa identidade. E eu acho que a diferença dos projetos anteriores até aqui, a gente está muito mais usando a coisa da programação, né? Na verdade, a gente acaba soando maior na hora de tocar ao vivo do que os projetos anteriores, porque tem a bateria, mas somado tem uma programação, às vezes tem um teclado que precisava na música, a gente não vai botar mais um cara para tocar o teclado, mas o teclado chega ali junto, então acho que na hora de tocar soa um pouco diferente do que... Acho que estúdio não, né? Porque a gente sempre usou esse recurso, mas acho que na hora do ao vivo tá soando de outra forma. Sim. A gente até teve que aprender um pouco a lidar com isso, a saber Porque eu achei cavar os espaços.
Eu achei interessante, cara, a gente trazer isso pro Tripa Seca, porque a gente não teve isso em nenhum projeto nosso anterior. O que chegou mais próximo disso foi o Tequila em alguns momentos, né, com o Berna e o Cassim mandando as programações, mas nunca a gente se preocupou em colocar isso essencialmente em prática, como identidade do projeto. Então é interessante, até sincar isso com imagem em breve, assim, trazer um espetáculo mesmo pra banda. Fala isso, que a gente já teve esses momentos de show, ao mesmo tempo que tá rolando a programação, tem um vídeo passando e tá sincado, e tem a história do clipe do Universo Paralelo, que casou muito bem com a música, que é legal exibir, tem uns grafismos, enfim. Dependendo do show, dependendo de onde cabe, ainda tem mais uma surpresa já. Da alegria à tristeza, numa fração de segundo, do horror à beleza, sentimento profundo, da fortuna à pobreza, todo mal que é no mundo, da ironia à certeza, coração vagabundo, do amor à agressão, da noite pro dia, da candura à devassidão, solitárias orgias. Sombra da manhã, toda ferida que se abre é apenas um retalho amanhã. Mas o que não mata faz da minha casca minha fortaleza, e toda marca tem sua história e beleza. Mas o mundo não para quando a gente cai de cara como maçã. Lixo dente puramente no divã. Nem toda gravidade vai me derrubar por onde quer que eu passe. Há mais dignidade a cada ruga que nasce. O Universo Paralelo é uma música que a letra é minha, a música do Nervoso. Ela é cheia de programações, assim, ao vivo a gente toca sincado com as programações. E a gente curtiu até uma onda meio futurista. Não é futurista, na verdade é meio Twilight Zone, assim, né? Uma parada meio que remete a alguns filmes e séries de TV. Eu fiz a letra depois que eu vi um filme chamado Donnie Darko, que tem uma pegada assim nessa onda também, de universos, realidades diferentes e tal. E aí a gente queria fazer um clipe e o Nervoso sugeriu de fazer um clipe com imagens de arquivo. Aí eu comecei a fazer uma busca nesses sites que tem de imagem liberada, sem direito. E achei um curta-metragem muito bom de um cara italiano, 2 caras na verdade, italiano. E cara, achei tudo a ver, assim, a história que ele narrava, o clipe o curta dele sem som, assim. E achei tudo a ver com a música. Só que assim, depois de ver o clipe 2, 3 vezes, eu tive a curiosidade de colocar a música em cima, vendo as imagens e tô disparando. Cara, e o tempo da música era quase o mesmo, assim, bateu assim, por questão de segundo. E assim, a música tem nuances assim, de dinâmica, entra uma hora, sai uma hora, fica uma hora mais de pianinho, uma hora... E isso ia casando com as imagens, era uma parada meio louca, assim. E aí eu mostrei pros caras e falei, cara, vou entrar em contato com o cara, por mais que estivesse num site de liberado, assim. Aí mostrei pro cara, o cara se amarrou, aí me deu uma versão com uma qualidade melhor e falou, não, pode soltar no YouTube, pode usar como vocês quiserem, eu adorei a música e tal. E foi uma coincidência muito grande. E aí, continuando a história disso, quando a gente começou a tocar, a gente não só começou a sincar com a base, como a gente começou a sincar com o clipe
ao vivo. A gente solta o clipe, solta a base, toca em cima. E as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, assim. Dá um trabalho, às vezes dá errado, mas quando dá certo é muito bom. E aquela experiência de você tocar com todo mundo olhando pra cima de você, né? Você não sabe se você toca, você olha o que o pessoal tá olhando, né? Vendo. Amarelo no universo paralelo. Pra mim, eu tenho uma história parecida com o Nervoso, assim. Eu sou meio um autodidata intuitivo, assim. A gente, conforme as bandas foram fazendo um pouco mais de sucesso e tal, você vai investindo ali numa aula de canto, numa aula de harmonia e tal, para entender mais da linguagem. Mas a minha relação com a linguagem é muito experimental, assim, é muito intuitiva. Então a música, para mim, eu vejo isso por conta das minhas bandas que eu sempre tive, assim, ela é mais essa experiência que o Nervoso estava falando, assim, é um encontro com pessoas. Ou são bandas que eu monto com amigos meus, ou acabo ficando, ou quando eu vou tocar num determinado projeto, eu acabo ficando amigo das pessoas. Então, tudo pra mim passa por uma coisa meio tipo roda de samba, assim, sabe? Seja fazer o show, seja gravar, tudo envolve uma experiência que está além da música, assim. De se encontrar, de bater papo, de rir, de tomar uma cerveja, de, enfim, conversar sobre a vida, entendeu? Tipo, eu não sei se isso é muito profissional, provavelmente não, mas é a forma como eu me relaciono. Eu acho que eu nem sei me relacionar com pessoas sem que isso passe de alguma forma por música, assim. Então acabo criando as maiores amizades nesse meio. É o assunto que mais me interessa mesmo. Então, tô mais pra fazer uma banda e ver as pessoas o tempo todo do que, não sei, marcar em algum lugar e ficar batendo papo sobre outras coisas. Talvez só lá atrás, esse lugar, tem o futebol para criar outro tipo de laço, mas música é o que me tira de casa mesmo, é o que me faz relacionar com tudo. Houve um momento da minha vida que eu decidi que eu só ia fazer coisas que tivessem relação com a música, não necessariamente banda. Então, eu comecei a estudar produção musical, comecei a estudar, me aprofundar mais em sound design, em coisas de estúdio, né? Eu comecei a montar meus computadores, comecei a entender, mas tudo sempre pensando em música. Eu não gosto de montar computador. Eu falei pro meu filho tem 18 anos hoje em dia, eu falei pra ele, bicho, agora você é o helpdesk da família, eu não quero mais saber disso, né? Eu já te passei esse conhecimento, você aprimora. Então hoje em dia eu tiro dúvidas com ele, porque eu não aprendi a montar computadores por montar computador, por gostar disso. Eu não gosto disso. Eu gosto de montar o computador para ter uma boa máquina, a baixo custo, com boa performance, para poder fazer música. Eu estudei produção musical para poder fazer música. Eu aprendi a escrever roteiro para aprovar projetos que tinham a ver com música, né? Eu montei esse estúdio para produzir músicas com meus amigos e com gente de fora que vem, né? Eu aprendi a fazer trilha para cinema e para teatro, porque é uma maneira que eu tenho de ganhar dinheiro e de me sentir satisfeito artisticamente também, né? É muito difícil eu botar algum trabalho para fora aqui e não me sentir parte dele, sabe? Mesmo que seja um projeto de outra pessoa. Então, assim, corre no sangue, é uma coisa que eu não é o que eu faço, é o que eu sou. Não tem... Tá tudo casado, assim, é muito difícil tirar a música de dentro da minha vida, assim, não tem nenhuma possibilidade. Eu tô bem no caminho Nervoso, assim, música pra mim é o que eu sou. Não tem muito como tirar. Às vezes eu fico pensando assim, se acontecesse alguma coisa que eu não pudesse mais tocar, o que eu poderia fazer? Acho que eu ia ser bem infeliz. Sem música não tem muita solução não. É o que dá pra fazer. Eu, assim como todos, também sou autodidata, tenho essa coisa muito forte da intuição na música, assim, até do ponto de vista de que eu sempre fui baterista e aí uma hora resolvi também que podia compor, sabe? Numa atitude até engraçada que a gente estava falando antes sobre o lance do punk, né? Que é um negócio de faça você mesmo, assim, né? Mais do que ser 3 acordes ou não. E foi muito por aí, assim, uma hora eu me vi querendo compor também, sabe? Falando, eu posso fazer isso também. Mas é engraçado porque
é isso, da intuitividade e dos encontros, né? Sempre fui um cara de banda, proveniente não de escola de música, não de faculdade, mas de tocar com os amigos, ter essa relação de proximidade com amigos que pensam mais ou menos parecido, uma forma de lidar de fazer música. Mas é engraçado, cara, porque é um negócio que eu me questiono todo dia. Eu não tenho essa parada resolvida na minha vida, não. E tudo bem também, eu já acostumei com essa ideia, assim. Eu poderia fazer zilhões de outras coisas, assim. E todo dia eu me pergunto, caralho, cara, é necessário mesmo viver de música, fazer música? Eu poderia ter um outro trabalho e, cara, continuar me encontrando com meus amigos e tal. Mas eu vou levando. Assim, as oportunidades foram surgindo na minha vida também, eu fui abraçando elas, assim, com gosto, assim. Eu gosto muito de tocar, eu gosto muito de fazer música, mas eu amo ouvir música também, eu gosto muito de ouvir música, tenho um grande prazer nisso. Mas assim, é uma parada que é difícil pra mim responder essa pergunta, até porque, sei lá, é um negócio que eu me questiono mesmo, assim, sabe? Tipo, até quando eu sou música, até quando eu não sou, sabe? Mas uma coisa eu tenho na minha cabeça, assim, qualquer coisa que eu fizesse, sem ser música, de alguma forma eu estaria fazendo música, sabe? Nem que... porque tem uma função de expressar sentimentos e amores e frustrações, e que eu acho que nisso eu já me apeguei, assim, sabe? E me ajuda em qualquer coisa que eu vá fazer. Então, mesmo se eu não vivesse de música, eu faria música. Se eu sou. No meu caso, não. Até porque no meu caso eu sempre tive um pé na música e um pé no mundo normal. Mas assim, não é fácil, porque não é fácil do ponto de vista da família, pai, mãe, das pessoas que pensam na sua segurança, na sua estabilidade. Eu entendo o lado de quem fica preocupado, porque não é fácil fazer música no Brasil, principalmente, acho que todos nós aqui, que acabamos indo para um lado que é o chamado da música alternativa, né? Que não é necessariamente seguindo uma tendência, ou uma moda, ou a grande mídia, entendeu? Nunca foi um objetivo, não que a gente recuse isso, assim. A gente gosta de fazer, a gente gosta de fazer programa, a gente gosta enfim. Mas é porque, como todo mundo falou aqui, tem uma ideia, um grilinho na cabeça que você vai por ele. Depois você para pensar, pô, mas quem vai ouvir isso, sabe? Entendeu? Então, tipo, meus filhos, se fossem fazer música, eu acho, por exemplo, que viver de cultura no Brasil, não só música, de cultura no Brasil nos últimos anos, e o cenário que está apontando, político, enfim, de tudo, de mundo mesmo, está ficando cada vez mais difícil, assim, cada vez mais instável. Então eu acho que como pai, talvez eu tivesse essa preocupação com filhos, enfim, pô, sabe, faz faculdade para garantir diploma, essas coisas, sabe? Que eu acho normal, acho natural, mas acho que quem tem que ir acaba indo, como o Marcelo falou, você também acaba sendo puxado, assim, os convites vêm, as coisas acontecem, aí começa a pintar uma grana, você fala assim, pô, por que não fazer, sabe? E você vai indo. E aí a família também vai entendendo isso, sabe? A minha família sempre apoiou, e é engraçado porque complementa um pouco a pergunta anterior, a resposta que eu dei. Na verdade, eu é que
em vários momentos não me apoiei na minha própria decisão, entendeu? Eu não confiava muito em que eu fosse capaz de viver de música sendo, exatamente, estando nessa posição que o Renato falou um pouco, assim. Ah, porque a gente faz uma parada alternativa, assim, até quando isso aí vai me levar em algum lugar, sei lá. Algum lugar que eu digo não é algum lugar de estrelato, não é isso. Mas algum lugar de você viver da sua própria arte. Simplesmente pagar suas contas com isso. Então minha família dava um apoio grande a eu fazer música. Mas eles tinham um pouco, e nunca me prensaram na parede, ó, você tem que seguir isso assim, sabe? Não. Mas tinha uma ideia disso. Bom, você quer fazer música? Beleza, acho do caralho você fazer música. Mas vai estudar. E eu não tinha muito essa vontade. Eu tinha vontade de fazer o que a gente faz, que é ter banda e tocar com a banda nos lugares e, na medida que isso fosse possível, ser o meu sustento, ok. Mas, ao mesmo tempo que eu queria isso, eu não acreditava muito nisso, entendeu? Então eu mesmo fui o cara que mais me sabotou nessa jornada de músico, assim. Então, por várias vezes eu quis tomar um outro caminho, assim. Mas acabou que, por circunstâncias da vida mesmo, assim, eu acabei sendo puxado para a música de novo. E aceitei isso. E é nessa que eu tô. Eu, quando eu era moleque, não sei se era muito normal, mas tinha uma voz que me falava pra mim: segue a parada, sempre. Só que eu nunca ouvi essa voz, sabe? Porque eu sou a primeira pessoa que lida com arte na família, né? Meu pai é engenheiro químico, minha mãe é professora, foi a que mais chegou próximo de mim. E sei, eu fico pensando, raciocinando assim, nos caminhos que eu tomei na vida, né? Nos preços que eu paguei através das escolhas que eu fiz, né? Cara, quando a coisa rola com amor, é pra ser feito. Eu acho que o amor é a grande revolução aí. Tá todo mundo aqui por amor, ninguém tem a idade que a gente tem, vestindo capa amarela, dando entrevista pra vocês aqui, no meio da floresta, né, falando coisas divertidas, interessantes, sem amor, cara. Então tem muito amor aqui, sempre. Então acho que isso aí qualquer coisa que você fizer da vida com amor, você não vai se arrepender. Porque eu vejo, cara, a maioria das pessoas, e por isso que eu me sinto privilegiado, eu acho que todo mundo aqui é também, sabe? Eu acho que todos vocês são também. Porque a maioria das pessoas não gosta do que faz, né? Tem que fazer para sobreviver, e a gente tem que reconhecer isso, que a gente está num lugar muito privilegiado, né? Então a gente tem que aceitar esse lugar e pagar o preço, que é imposto por ele, sabe? Ao contrário deles, eu tenho uma formação mais tradicional acadêmica em música. Então eu estudei bastante, mas até a escolha por estudar, que eu não vejo assim, essa necessidade do estudo tradicional. Eu vejo a necessidade do estudo. E é o que o Renato falou, de certa forma, todo mundo que trabalha com música, que essa coisa do autodidatismo, assim, acaba desmerecendo uma coisa que, assim, se estuda muito para ser músico. É verdade, é verdade. Claro. Demais. Tem diferentes qualquer formas de se músico, estudar, né? exatamente. Mas é o música nerd, é CDF, é o cara que fica sentado curioso, horas, curioso, lê pra caramba, fica sentado horas com o instrumento repetindo a mesma coisa que parece que não vai a lugar nenhum, fazendo assim. Ou o cara pode estar fazendo isso por um exercício técnico de aprender um instrumento, mas ele pode também estar fazendo a música dele, que ele fica lá repetindo aquela parte várias vezes, e bem ou mal ele está se auto-desenvolvendo e aprendendo. E a maioria das pessoas não consegue fazer isso, não consegue ficar quieta, não consegue ficar parado. Principalmente no mundo de hoje, assim, o mundo de a contemplação tem cada vez ficado mais longe, assim, as pessoas precisam de coisas muito rápidas, e a arte necessita dessa contemplação, dessa parada, de respirar, de deixar entrar e entender, ou não entender nunca, mas deixar entrar a dúvida, e é difícil lidar. Então na minha casa, assim, como eu sou o primeiro também, como o Nervoso falou, eu sou o primeiro a viver de música, apesar de eu ter meu pai cantava bem, é um músico assim meio frustrado na cabeça, nunca quis ser músico mesmo, mas gostava muito de música, mas quando eu comecei a tocar alguma coisa era bonito, que era o filho que toca um violão e toda a família vai ver nas festas de família, toca aí pra gente.
mas depois, quando vi assim, vai ser a profissão, foi difícil. Só para complementar, que ele falou, assim, eu, por exemplo, acho que todo mundo aqui em algum momento, mas eu acho que de nós aqui, assim, talvez eu sempre tive, como eu falei, eu sempre tive trabalhos não relacionados à arte, à música e tal. E eu percebi que, assim, muitas vezes eu fui conseguindo coisas exatamente por isso que ele falou. Porque todo músico, as pessoas têm uma ideia do que o músico é aquele cara que não quer fazer nada, mas pelo contrário, é aquele cara que tem uma baita insatisfação, como ele falou, sabe? Tipo, para você aprender a tocar aquilo, primeiro vem a frustração de você não saber tocar aquilo. Aí você estuda, você corre atrás, você lê, você procura, você fala com um, você fala com o outro. Essa inquietação, sabe? Essa coisa de ser curioso, de querer buscar. E isso foram qualidades que... E ainda tem uma outra dinâmica que me fez muito bem, assim, que todos nós somos de banda, assim. Então ainda tem essa expertise da convivência, das relações interpessoais, assim. Isso que é difícil também, banda briga, discute, ideias, cada um puxa para um lado. E tudo isso foram aprendizados que eu tive, que eu levei para as coisas que eu faço fora da música, assim. Então, voltando à pergunta lá de fazer música ou não, fazer música ou fazer arte não tem tanto a ver com ser profissional disso ou não, assim, é uma parada que você leva pro resto da vida nas suas relações, nas coisas, na maneira como você vê o mundo e faz as coisas. Não tem azul, vermelho ou amarelo no universo paralelo. Se eu sou o meu próprio flagelo. Se você quiser que eu vá, amor, eu vou até o fim. Não precisa perguntar, amor, pra você só digo sim. Mas se você quiser que eu vá, eu posso ir bem devagar. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Vai que eu vou, 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 vai que eu vou. O exercício da profissão traz uma coisa de músico, né? Traz uma coisa muito bacana, porque você acaba tendo contato com a sensibilidade de muita gente diferente, entendeu? Porque é isso, a música tem um pouco isso. As pessoas que estão fazendo isso, elas estão ali se expondo, né? De alguma certa maneira. E você está em contato com isso, hoje aqui com Tripa Seca, amanhã com não sei quem, depois da manhã com não sei quem, depois com... Cara, é de uma riqueza tamanha, assim, sabe? É claro que você tem isso em vários outros trabalhos, que você tem que lidar com um monte de gente, você lida com gente, ok. Mas é porque a música traz uma parada de criação, né? De criação através de sentimentos, assim, e você tem que lidar com aquilo ali, porra, a pessoa, sei lá, daqui a pouco eu sou chamado para tocar com uma pessoa que eu não conheço, aí eu vou lá, sento na bateria e fico, bom, essa pessoa aí tal, não sei o que, aí ela começa a tocar uma música que ela fez, cara, sacou? Ela parou para pegar um instrumento, fazer a ideia dela, fazer a letra dela, mandar a letra dela, e você tá ouvindo aquilo ali, e você tá colaborando com aquilo, você tá... Então, assim, você fazer isso durante muito tempo, você acaba conhecendo muita gente, criando muita relação, criando muito entendimento, desentendimento também. Mas isso é uma coisa que traz, que é formidável, assim. Eu acho isso maravilhoso, assim. Pensando no que o Marcelo falou, dando continuidade, mais do que uma expressão dos nossos sentimentos, acho que a música ela também tem o objetivo de despertar emoções nas pessoas e aí fomentar também essa disposição das pessoas em se manifestar, né? E aí você diversificar isso e cada vez mais propagar essa
eclosão de sentimentos, né, cara? De você... A música, pra mim, é isso, cara. É você despertar emoções. É o cara chegar pra mim em Belém, né, quando eu fui tocar, já tem um tempo, 2013, uma pessoa me reconhecer e falar, cara, tua música salvou minha vida. Tem uma música tua que salvou minha vida, assim. Eu tava muito em depressão por causa de uma relação que eu terminei. E aí tua música me ajudou a ficar mais tranquilo, assim. Enfim, como é que você vai adivinhar que um cara em Belém, né, vai sacar a tua música e um cara que você nunca viu na vida e vem conversar com você? Então isso pra mim não tem preço, sabe? Esse é o reconhecimento maravilhoso que a música te proporciona, sabe? Acho que, caramba, eu criei uma coisa minha que vai ficar aí, sabe? É um legado que você deixa. Por isso que eu me sinto privilegiado. Eu tenho uma parada bem parecida com essa que o Nervoso falou, mas são com as pessoas que me são mais próximas, assim. Eu tenho uma relação muito intensa com os meus filhos, tenho uma menina e um menino, e meus amigos, assim. E eu sempre fico pensando isso, assim, o dia que eu não estiver mais aqui, o dia que eu morrer, pegando uma carona no que o Ale falou, assim, a gente teve várias bandas na vida, mas eu me sinto mais compositor do que músico, assim. E todo mundo me diz que as minhas músicas são muito a minha cara, assim. Quem me conhece me vê refletido. E eu sempre fico nessa viagem, assim, de que um dia, assim, meus filhos, quando eles tiverem saudade de mim, meus amigos, as pessoas que me querem bem, assim, elas, daqui a não sei quantos anos que eu não estiver mais aqui, vai estar minha voz e minhas ideias ali, sabe? É alguma coisa que é tipo um dispositivo que me conecta de novo com essas pessoas, sabe? E eu acho isso bacana, assim, você poder ter, por um momento, aquele sentimento de quanto você estava com a pessoa, assim. É meio triste isso que eu falei, mas... Se você quiser que eu vá, posso até mesmo ir a pé. A história do Tripa tá só começando, né? A gente... aquelas sessões todas se transformaram num primeiro disco. A gente prensou o disco, é sempre uma alegria ter o disco físico na mão. A gente vem de uma época que é importante essa concretização. Acho que todo mundo da banda ficou amarradão quando pegou o CD e olhou. Depois do CD já tem mais música, daqui a pouco vai ter um EP ou um outro disco. E é legal ver isso montado, assim, é legal na estante botar os disquinhos do Tripa Seca e poder escolher num arsenal maior de canções para um show. Enfim, é muito maneiro. A gente está fazendo a banda num tempo incomum para a banda. As primeiras músicas já tem 2, 3 anos, sei lá. Mas é muito maneiro. E a gente, já vem um disco, já veio o EP, já tem o show, já tem show do ano que vem. Enfim, tá maneiro. Acho que é isso. Acho que estamos indo. Tá legal. Eu acho que os únicos sonhos que valem a pena são os não realizados. Assim, é isso que move a gente. Na verdade, os sonhos que já foram realizados já ficou para trás, já não interessa mais. Assim. Então, é meio isso. A gente está preocupado nas próximas músicas, no caso do Tripa Seca, nas próximas músicas, nos próximos discos, nos próximos shows. O que ficou para trás serviu para movimentar a gente ali atrás, mas o que interessa é para frente. Eu acho que o sonho é esse aqui mesmo, na verdade, porque não é fácil esses encontros, sabe? As pessoas têm que se mobilizar. A minha localidade aqui não é muito favorável para a mobilidade deles. A nossa mobilidade aqui na cidade, ela é capenga, né? Você tem o metrô, mas do metrô para cá é complicado, as estradas são horríveis. Enfim, tudo isso tem que ter um planejamento. Eu estou falando minimamente, sabe? Então estar aqui para mim é um sonho, sabe? Então, assim, eu considero esse lugar aqui quase que sagrado, o que acontece aqui. Então, cara, quando eu tô ensaiando, pelo menos eu não ligo o celular, sabe? Que nem esses outros caras fazem. Então, é um sonho também que eu tenho, que esses caras não liguem mais o celular durante o ensaio, cara. É uma falta de respeito com a arte isso, cara. Tá chegando lá. É que você tá em casa. O telefone toca. O telefone toca ali no meio chama. Quero ver ele me achar sem celular pra marcar ensaio. Tudo é sonho. Foi realizado, fica para trás, deixa de ser sonho. É importante continuar tendo sonhos, assim, viver sonhando, porque rejuvenesce, assim. Começa a parar de sonhar, começa a ficar meio duro as coisas. Sem tirar o pé do chão também, a gente fica velho, né? Fazendo música, continuar tentando viver de música e tocando com as pessoas que
que eu gosto e que eu admiro. Se você quiser que eu vá, amor, eu vou até o fim. Não precisa perguntar, amor, pra você só digo sim. Mas se você quiser que eu vá, eu posso ir bem devagar. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Eu vou.